Olá, quero cumprimentar a todos, é um prazer muito grande poder novamente estar com vocês. Nós queremos inicialmente ler um texto bíblico em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Está escrito: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. As várias questões que surgem normalmente em palestras estão relacionadas às questões relacionadas à sexualidade. Portanto, nós queremos abordar um pouquinho sobre o cristão, o sexo e também as eropatias. O que a Bíblia diz sobre este assunto? Inicialmente, nós precisamos ter uma visão bíblica sobre este assunto, né? Como cristãos, a Bíblia é o nosso manual de regra e também de fé, de prática. A Bíblia nos mostra Deus como criador de todas as coisas, e Deus, portanto, é o criador também do sexo. Além, Gênesis 1 e o versículo 27, a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Mas a Bíblia também nos mostra, além da criação do sexo, a Bíblia também nos informa sobre a natureza do sexo. O sexo, do ponto de vista bíblico, a Bíblia revela pelo menos três coisas acerca do sexo. Primeiro, a Bíblia nos mostra que o sexo ele é essencialmente bom. A Bíblia diz em Gênesis 1 e o versículo 27 que Deus criou macho e fêmea, ou seja, o sexo. E Deus também, no versículo 31, diz que tudo quanto Deus fez, Deus viu que era bom. O sexo, portanto, foi visto por Deus como algo bom. Tudo o que ele fez, ele viu que era bom. Isso inclui também o sexo. O sexo, então, reflete a bondade de Deus. Deus ele é um ser bom e, sendo a bondade um aspecto do ser de Deus, Deus também criou coisas boas. E Deus criou, portanto, o sexo. O sexo, então, foi criado por Deus como uma coisa boa e é uma parte, então, um aspecto, né? Uma forma de se revelar a bondade de Deus. O sexo, então, ele é essencialmente bom, contrariando as filosofias, tanto o gnosticismo quanto as filosofias platônicas, que tinham a visão de que a matéria é essencialmente má. E se a matéria é essencialmente má, logicamente, nesta visão gnóstica e da filosofia platônica, o corpo também seria mau e, consequentemente, os seus órgãos. Contrariando essa visão, a Bíblia mostra então que o corpo ele não é essencialmente mau e, consequentemente, também os seus órgãos também não são. Ou seja, o sexo, sendo uma parte integrante então do nosso corpo, ele é essencialmente bom. A questão não está então no sexo em si, intrinsecamente ele é bom, está na questão do mau uso que se faz dele. Então a Bíblia fala do sexo como algo bom. Em Hebreus 13, o versículo 4 diz que digno de honra seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O leito sem mácula está se referindo aí à questão sexual. Ou seja, em Hebreus 13, o versículo 4, o sexo ele é apresentado como um aspecto do matrimônio e essencialmente, intrinsecamente bom. A segunda coisa que a Bíblia nos informa acerca do sexo é que o sexo ele é poderoso. Em Gênesis 1:28, Deus disse: crescer e multiplicar e encher a terra. E a forma de crescer, multiplicar e encher a terra seria através do sexo. Ou seja, o sexo seria então um instrumento de crescimento e de multiplicação. Isso mostra então o seu poder. Mas também o sexo é uma forma de se criar seres à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia nos informa dessa forma em Tiago 3:9, em Gênesis 5:3, que as pessoas, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e em Tiago 3:9 a Bíblia nos informa no Novo Testamento que o homem é a imagem e semelhança de Deus. E através do sexo é que os seres humanos se multiplicam e, consequentemente, o homem ele se multiplica sendo a imagem e semelhança de Deus, ou seja, se cria outros seres humanos que são a imagem e semelhança de Deus através do sexo. Outro elemento que mostra como o sexo ele é poderoso é que é através do sexo que se cria seres imortais. O ser humano ele tem, portanto, a imortalidade. Ele nasceu, mas nunca mais vai morrer no sentido... ele tem a alma, ele tem o espírito, são aspectos então imateriais que demonstram que o ser humano transcende. Então a existência do ser humano ela passa a existir inicialmente através do sexo. Mostra o caráter poderoso então do sexo. Sendo o sexo bom e sendo o sexo poderoso, a Bíblia nos traz um terceiro elemento relacionado à natureza do sexo. É que o sexo, então, ele precisa ser controlado. Você não pode, por exemplo, dar uma dinamite para uma criança, uma bomba atômica para uma criança.
O sexo, portanto, ele é poderoso e ele precisa ser controlado. O elemento regulador do sexo que Deus deixou foi exatamente o casamento. Gênesis 2:24, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois tornar-se-ão uma só carne. Deus então estabeleceu um elemento para regular o sexo, já que ele é um elemento poderoso. Deus criou, portanto, o casamento. O ser humano, então, para não viver uma vida desregrada, uma vida na imoralidade, Deus, então, restringiu ao aspecto do casamento. Portanto, o sexo, ele é bom, o sexo, ele é poderoso e o sexo precisa ser controlado. Segundo a Bíblia, o sexo, ele tem pelo menos 3 funções dentro do âmbito do casamento. A primeira função do sexo dentro do âmbito do casamento, Gênesis 2:24, Mateus 19:5, Efésios 5:31, a Bíblia diz que os dois tornar-se-ão uma só carne. Ou seja, a unificação. Através do sexo, os dois se unificam. O segundo elemento, então, da função do sexo é exatamente o aspecto recreacional. O sexo, então, na Bíblia não tem a função apenas procriativa, ele tem também a função recreativa. É isso que nós vemos, por exemplo, no livro do Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, ele reflete bem o aspecto recreacional do sexo. Deus sabia que a vida e o dia a dia do casal é desgastante e Deus então criou o sexo com a função recreacional, de aproximar o casal. O outro elemento também é o elemento procriativo. O sexo ele tem a função também procriativa, crescer e multiplicar e encher a terra. Portanto, essas são as 3 funções então do sexo: a função da unidade, a função recreacional e a função procriativa. No entanto, algumas pessoas, às vezes, nos dias que nós estamos vivendo, devido ao pecado e à natureza pecaminosa, eles desvirtuaram o sexo. O sexo foi criado por Deus com esses propósitos, que por natureza é intrinsecamente bom. Ele foi desvirtuado por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa humana. E Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, o apóstolo Paulo ele disse, ele mostrando as consequências do pecado, principalmente a partir do versículo 18, ele mostra que o pecado ele afetou todas as esferas humanas, inclusive os seus relacionamentos interpessoais, e isto interfere também as questões sexuais. É aí que entra então as eropatias. O que são eropatias? Eropatias são conceitos, são atitudes, são práticas sexuais antinaturais, anormais, pervertidas, mórbidas, obscenas e antibíblicas. Na realidade, são formas anômalas e condenáveis do ato sexual normal, natural. As eropatias ou os transvios sexuais, eles procedem na realidade de 4 diferentes anomalias eróticas, que são as erofobias, são aversões doentias cristalizadas na área afetivo-sexual do indivíduo. Normalmente, a erofobia se situa no aspecto do sentido das pessoas. Em segundo lugar, as erofilias são paixões afetivas sexuais desenfreadas e crônicas. É o que popularmente se chama de taras. Na realidade, as erofilias elas se situam na área dos instintos da pessoa, sobretudo o instinto sexual. Terceiro, as eromanias. As eromanias é um desvio mental e emocional na área afetivo-sexual do indivíduo. Nesse aspecto ou nesse grupo que estão o paranoico, o maníaco sexual e os seus crimes passionais. Na realidade, as eromanias elas se situam na mentalidade do indivíduo. Em quarto lugar, os heroísmos. O heroísmo são convicções deturpadas na área afetivo-sexual que resultam na adoção pelo indivíduo de princípios e práticas igualmente pervertidas. O heroísmo ele situa no aspecto intelecto, na cognição, nos conceitos e nos postulados individuais afeitos à sexualidade. As eropatias, então, são anomalias, são desvirtuamento das questões das práticas sexuais normais. Né? A Bíblia ela nos fala acerca disto. Inicialmente, nós vamos citar daqui a pouco alguns textos bíblicos, mas quando nós falamos então de eropatias, poderíamos citar várias práticas que são tidas como eropatias, né? Como, por exemplo, o homossexualismo masculino, que é a pederastia, o feminismo, o homossexualismo feminino, digo que é o lesbianismo, o sadismo, o masoquismo,
a satirias ou a ninfomania, que é o desejo sexual intenso, o fetichismo, que é o desejo erótico por um objeto, o sadismo, que é o prazer com o sofrimento do cônjuge, o masoquismo, que é o prazer em sofrer pelo cônjuge, e o sadomasoquismo, que seria uma mistura dos dois, a necrofilia, que é o sexo com defuntos, a zoofilia, que é a prática sexual com animais, o incesto, que é a prática sexual com parentes, a pedofilia, que é a prática sexual com crianças e adolescentes, e a gerontofilia, que é a prática sexual com pessoas idosas. Além disso, a analfilia, que é o coito anal, a cunilingofilia, que é o coito oral dele, nelatofilia, que é o coito oral dela. Enfim, tudo isso são práticas sexuais, portanto, deturpadas. A Bíblia fala sobre essas questões em vários textos da Bíblia. Em Gênesis 19, 4, 5, Levítico 18, 22, Deuteronômio 32, 17, Isaías 3, 9, Oséias 4, 12. Judas 7, nós temos um texto que fala que foram após outra carne. A expressão outra carne ali em Judas 7 se refere, sem dúvida, ao ato sexual praticado em outra parte, ou seja, em outra carne do corpo. Portanto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia trata das questões sexuais deturpadas, mostrando que Deus não queria que o seu povo desvirtuasse esse elemento tão bom que ele concedeu para o homem, para a humanidade. Portanto, que nós possamos ter uma visão bíblica acerca destas questões. O pecado, Satanás, ele desvirtuou as coisas criadas por Deus. E o sexo é uma das coisas que ele desvirtuou, sendo criado por Deus, sendo essencialmente bom, atendendo a um propósito dentro do âmbito do casamento. O sexo não vem só, ele vem dentro de um pacote maior que é o casamento. A Satanás então trabalha para desvirtuar essa questão, este elemento tão fundamental das relações dos seres humanos. Que nós possamos então, nesses dias de deturpação, de perversão sexual, que nós, enquanto cristãos, possamos ter uma visão realmente bíblica do que a Bíblia diz acerca deste assunto. Então ficamos com Hebreus 13, versículo de 4. Digno de honra seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O texto diz que aqueles que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Portanto, que Deus nos abençoe, que você possa considerar e ter uma visão cristã sobre todos os aspectos da vida, e isso inclui também o aspecto sexual. Que Deus nos abençoe.